uma manhã gostosa, uma manhã gloriosa, onde nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos estudando no decorrer desse trimestre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, um evangelho que nos traz muitas lições de vidas, muitas lições de experiências que vão ser aplicadas na nossa vida e vão fazer com que a gente amadureça cada dia mais. Então aproveite cada instante na casa de Deus para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, que vai abordar 2 capítulos do Evangelho de Mateus, que é Mateus, capítulo de número 14, e Mateus, capítulo de número 15. Amém? Então abra aí a sua revista, na lição de número 7, e nós vamos estar fazendo aqui a leitura. Você vai acompanhar junto comigo o assunto, o texto e a verdade prática da nossa lição. Diz assim o assunto da nossa lição: Jesus multiplica pães e anda sobre as águas. Olha só, vou repetir para que você possa acompanhar. Jesus multiplica pães e anda sobre as águas. O texto áureo está em Mateus capítulo 14 e o versículo de número 28, que diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Amém. Esse é um texto de ouro da nossa lição. E a verdade prática diz que não há limites para a atuação do poder de Jesus na vida daquele que tem fé. Olha só, a base fundamental para que nós possamos experimentar os grandes milagres de Jesus é a fé. É a fé que vai fazer com que o milagre se torne uma realidade na vida daquele que acredita. Muitas pessoas hoje não estão vendo milagres porque não têm fé. Então, se está faltando milagres, é porque está faltando fé. E a fé, ela é um elemento como o dom, efeito do Espírito Santo, que pode ser desenvolvida. E ela pode crescer dia após dia. Como é que a fé, ela pode ser desenvolvida na nossa vida? É quando a gente pratica. Quanto mais a gente acreditar, quanto mais a gente confiar, essa fé, ela vai crescer. Então vai existir pessoas que têm 0 de fé, é um incrédulo. Esse aí é incrédulo. Existe aquele que tem uma porcentagem mínima de fé, como Tomé, só acredita vendo. Ele tem uma porcentagem mínima de fé, mas ele só vai acreditar se ele vê. Aí depois que ele vê, aí a fé dele se torna uma evidência na vida dele. Tem aqueles que têm uma fé 50%, que é aquele que, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não foi da vontade de Deus. Esse aí está com 50%. Mas tem aquele que tem 100% de fé. Esse daí não tem barreira, não tem dificuldade para ele. Pode chover pedra, pode chover canivete, ele vai dizer, vai dar certo. Não, você está num beco sem saída, Deus vai abrir uma porta onde não tem porta. Não, mas não tem luminosidade, é tudo escuro. Deus vai providenciar. Então nós temos exemplos disso na Bíblia. O maior exemplo de fé que nós temos na Bíblia é o pai Abraão. Quando Deus pede o filho para ser oferecido como um sacrifício, a fé desse homem está a mais de 100%. Porque quando o filho pergunta para ele sobre o cordeiro para o holocausto, ele já está vendo lá na frente o fato antes de acontecer. O que ele diz? Deus proverá. Então esse crente aí, ele tem 100% de fé. Então não há limites para a atuação do poder de Jesus. Tá bom? E a nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos muito importantes para ser aplicado no nosso estudo de hoje. O primeiro deles é evidenciar a compaixão de Jesus pelos necessitados através da multiplicação de pães e peixes. Olha só, essa lição de hoje, esses 2 capítulos aqui, principalmente o que vai abordar a multiplicação dos pães e peixes, ele vai evidenciar a compaixão de Jesus por aquelas pessoas que passam necessidades, seja ela física, seja ela espiritual.
E quando ela vai evidenciar essa compaixão de Jesus, isso aqui vai estar sendo apontado para um sentimento piedoso. É quando a pessoa, ela se compadece de alguém, ela se coloca no lugar dela. Ela sente a dor daquela pessoa. Parece que é aquele momento em que as pessoas choram com os que choram. Elas sofrem com aqueles que sofrem, elas padecem aquilo que padecem. Então, quando Jesus viu aquela multidão, evidenciou-se nele esse sentimento de piedade, de compaixão, de querer se colocar. Alguns até diziam assim, manda essas pessoas embora. Mas aquele que tem esse sentimento piedoso diz, não, nós vamos nos assentar junto com eles. Nós vamos estar ali junto com eles, não vamos mandar ninguém embora. E Jesus não vai deixar ninguém sair da sua presença de mão vazia. Ele não vai deixar ninguém sair da sua presença sem ser atendido. E o segundo objetivo da lição é enfatizar que o poder de Jesus sobre as forças da natureza revelam a sua divindade. Olha só, esse segundo objetivo da lição é interessante, que ele vai enfatizar que o poder de Jesus sobre as forças da natureza vão revelar a sua divindade. Vai mostrar que ele é Deus. Vai mostrar que ele tem o poder. Vai mostrar que ele tem a autoridade. Vai mostrar que ele tem o controle. Então, ele como Deus, a gente poderia fazer aqui uma ligação lá para Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, que diz que Deus criou o céu e a terra. Quando Deus criou o céu e a terra, isso aqui revela que ele tem o controle nas suas mãos. E a gente vai ver aqui nessa lição como é que vai ser revelado essa identidade de Jesus. E em terceiro lugar, é demonstrar que, independente da distância, os poderes das trevas se submetem à ordem do Messias. O Messias é aquele que foi enviado, né? Foi aquele que desceu do céu. Então, não existe distância para que Jesus possa realizar o milagre. A pessoa pode estar aqui na igreja, o milagre vai acontecer. A pessoa pode estar lá em casa, assistindo pelas redes sociais, o milagre vai acontecer. A pessoa pode estar lá no leito do hospital, em uma outra cidade, em um outro estado, em um outro país. O poder, o milagre vai se manifestar lá, porque não existe distância para que Jesus possa manifestar o seu poder. Aí a gente vai imaginar lá em João no capítulo 11, o que Marta e Maria manifestaram esse sentimento. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Elas esperavam que o milagre acontecesse somente na presença de Jesus. E às vezes nós só precisamos orar como aquele centurião que disse, manda apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Nós só precisamos dizer, manda, Senhor, uma palavra e o milagre vai acontecer. Amém? Então essa lição de hoje aqui é uma lição maravilhosa. Essa aqui é o maná do céu e nós precisamos nos alimentar dela. Mas veja só alguns pontos interessantes que a gente pode incluir aqui para os nossos conhecimentos. É que para que Jesus realize milagres na nossa vida, na vida de uma pessoa, existe aqui alguns conhecimentos básicos para a gente. O primeiro deles é preciso saber quais são os recursos disponíveis. A gente quer que um milagre se realize. Um exemplo, eu quero muito passar na prova desse concurso. Eu preciso passar nessa prova. Mas eu corro um risco muito grande de não ser aprovado se eu não utilizar os recursos que eu tenho. Quais são? Papel, caneta e material didático para estudar. As pessoas querem alcançar os seus objetivos, mas não querem construir uma base. Elas querem chegar lá como se elas fossem voando nas asas do vento e achando que Deus tem por obrigação colocar ele lá. Mas se ele não utilizar os recursos naturais disponíveis, pastor, mas eu não tenho condição de pagar uma escola preparatória. Nós temos as redes sociais, nós temos os amigos, nós temos pessoas que têm conhecimento. A igreja, como corpo de Cristo na terra, ela possui diversas pessoas habilitadas na área de direito, na área da pedagogia, na área da medicina, pessoas que podem auxiliar umas às outras, mas as pessoas não querem utilizar os recursos disponíveis. Segundo, é preciso colocar o pouco que se tem nas mãos de Jesus. Sabe, pastor,
eu preciso de um milagre na minha vida, mas o que eu tenho é tão pequeno, que não dá vontade nem de usufruir isso aí. Quando você achar que aquilo que você tem é pequeno, é quando você precisa evidenciar a fé que você tem, porque a fé ela vai transformar coisas pequenas em coisas grandes. Quando Elias estava orando lá no Monte Carmelo, em que ele falou para o jovem, olha para a banda do mar e vê se existe alguma coisa diferente. O jovem disse, existe uma nuvem, mas ela é do tamanho da mão de um homem. A fé que estava dentro do profeta disse, corre e diz para Acabe acelerar, porque eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Meu irmão, quando você achar que aquilo que você tem disponível é tão pequeno, é quando você vai dizer para a sua fé, e eu sempre digo isso, olha para você mesmo no espelho e diz, olha, te arruma aí, porque eu já estou ouvindo o barulho do milagre chegando e vai surpreender muita gente. Então a fé, ela vai transformar coisas pequenas em coisas grandes. Terceiro, é preciso organização para que todos sejam atendidos. Aqui é um segredo. As pessoas querem ser atendidas, mas parece que elas querem furar a fila. Elas não querem obedecer regras. Elas não querem organização. Está sendo dito aqui, olha, senta aí que todo mundo vai ser atendido. Não, pois hoje o meu negócio é urgente. É quando as pessoas começam a olhar só para si. Elas acham que só elas precisam. Elas não veem que existem outras pessoas e às vezes parece que a lei da vida, ela vai ser tão rigorosa com a gente que às vezes a gente andando pelas ruas da cidade, a gente acha que a gente tem tanto problema, a gente acha que o mundo está desabando na cabeça da gente, mas quando a gente anda pelas ruas da cidade, a gente encontra pessoas em situações piores do que a nossa. E foi muito interessante essa semana que eu estava viajando em São Paulo, andando por uma rua assim, as pessoas dominaram a praça, armaram tantas das barracas, morando dentro dela, e eram 2:30 da manhã, quando eu passei um frio, e eu escutei uma voz de mulher, dentro de uma barraca de plástico, e quando eu dei para olhar assim, basicamente eu vi uma senhora, aparentemente os seus 58 anos de idade, com uma criança no colo, cantando, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Aquilo ali comoveu meu coração. E de repente um outro morador de rua saiu de dentro da barraca dele de plástico e levou um alimento para ela. E ela agradeceu muito a ele. Olha só, aquele que tem pouco, dividiu o pouco que tem com aquele que não tem nada. E às vezes nós temos um muito dentro de casa e achamos que é pouco. E a gente precisa entender que é preciso ter organização. Nunca passar na frente de ninguém, porque sempre existe alguém mais necessitado do que nós. Em quarto lugar, um milagre acontece nas mãos de Jesus, mas nas mãos dos discípulos é que devem repartir o pão. Deus ele vai realizar milagre na nossa vida? Vai. O milagre tem que passar por ele, mas quem vai fazer essa distribuição somos nós. E é aí que nós erramos quando nós achamos que nós temos que ficar com a melhor parte, quando nós achamos que a gente tem que ficar com o que é de melhor e dar aquilo que sobra. E aí o quinto ponto interessante é que o alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. O alimento que vem de Jesus, ele vai satisfazer ali naquele momento, não somente a fome, a necessidade física, mas também a espiritual. E aí é o que a gente vai aprender hoje aqui na nossa lição, nessa manhã de domingo tão maravilhosa. E o ponto número 1 da nossa lição vai falar sobre as duas multiplicações de pães. A gente já vai ver aqui que Jesus não fez esse milagre uma única vez. Esse milagre ele se repetiu ainda. E a gente vai ver que havia ali uma grande multidão reunida, pessoas que vieram de longe, porque ouviram falar de Jesus, porque sabiam onde é que ele estava, e eles então foram para lá. E o que é mais interessante a gente observar aqui, é que o comentarista dessa lição, ele vai dizer que essas pessoas que foram atrás de Jesus, elas vieram andando no percurso das águas. Eu fico imaginando que aquelas pessoas vieram de longe, andando pelas beiradas das praias, até chegar lá onde Jesus estava. Talvez essas pessoas não tivessem uma embarcação, não tivessem um meio de transporte, mas elas tinham a necessidade e a certeza de que elas seriam atendidas.
E elas vieram de tão longe andando pela beirada das praias até chegar aonde Jesus estava. E aí a gente vai ver aqui, a irmã Ruth vai nos acompanhar nos textos. E você que está em casa também pode nos acompanhar, se você não tem a revista. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. E o Evangelho de Mateus também no capítulo 15, a gente vai ler os textos. Então, a irmã Ruth vai ler Mateus, capítulo 14 e o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Olha só que maravilha. Jesus agora desembarca, ele sai de uma embarcação que ele veio com seus discípulos. E ele percebe que quando ele chega no lugar, já tem ali uma grande multidão. Olha só, a multidão parece que foi esperta. Saíram para recepcionar ele. Porque talvez, o que imaginamos aqui? Quando a gente vai ler todo esse capítulo, a gente vai ver que havia um desejo de Jesus. Qual era? Ficar só. Jesus estava cansado. E ele foi para um lugar deserto. Talvez imaginando assim, olha, vamos para um lugar deserto, onde as pessoas não têm uma ilha isolada, onde ninguém vai poder estar lá e a gente vai poder descansar. Para surpresa dele, quando ele chega no lugar que ele desce do barco, aí eu fico imaginando ele olhando para os seus discípulos e dando aquele meio sorriso. E dizendo assim, não tem como fugir. Eles já chegaram aqui. E era uma multidão, que o evangelista aqui, Mateus, vai dizer na contagem dele, é o único evangelista que vai fazer essa conferência aqui, e vai dizer que eram 5.000 pessoas, só homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Aí o interessante é que Jesus desce do barco e vê uma multidão de pessoas. E que multidão de pessoas eram essas? Pessoas sofridas. Pessoas que olhavam assim o semblante caído, talvez noites mal dormidas. Pessoas doentes, pessoas famintas, talvez crianças chorando com fome, mães desesperadas por ter seus filhos doentes, seus maridos doentes, maridos tendo as suas esposas doentes. Era muita calamidade. Mas o que é interessante que o texto vai dizer, que Jesus se compadeceu delas. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Jesus via a necessidade que aquelas pessoas tinham. E o interessante aqui no texto, que além dele se compadecer delas, ele curou as suas enfermidades. Olha só, nós já estudamos aqui em lições anteriores, falando sobre doenças e falando sobre enfermidades. Talvez poderíamos relacionar algumas enfermidades daquelas pessoas. Talvez pessoas que estivessem passando por um momento de crise psicológica, pessoas que já tentavam suicídio, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam com síndrome de revolta, pessoas que estavam ali possuídas por espíritos perturbadores. Mas Jesus foi lá e a primeira coisa que Jesus fez foi curar os enfermos. Foi fazer com que tudo aquilo se acalmasse pelo poder da sua palavra, ou até mesmo por um gesto da sua mão, ordenando que aqueles espíritos de enfermidade saíssem daquelas pessoas e elas pudessem ter paz. Aí a gente vai ver alguns pontos aqui nesse comentário, que eu coloco aqui, que quando desembarcou, percebeu que uma multidão contornara a pé o curso das águas e já estavam à sua espera. Olha só, o curso das águas, elas foram pelo curso das águas e chegaram até o lugar onde Jesus iria chegar. E aí na primeira multiplicação, Mateus estima que havia 5.000 homens. Está lá em Mateus 14, 21. E lá na segunda multiplicação ele vai dizer, vai estimar 4.000 pessoas ali presentes. Aí eu coloco aqui que muito embora desejassem ficar só naquele momento, Jesus não despediu a multidão, pelo contrário, compadeceu-se dela e começou a curar os enfermos. Olha só, Jesus, quando ele vai realizar o milagre, primeiramente ele tem que tratar do nosso espírito. Às vezes nós queremos ser atendidos com muitas necessidades, mas não olhamos a nossa maior necessidade, que é nosso interior. É o que às vezes a gente olha para as pessoas, e às vezes a gente julga as pessoas pelas aparências. A gente acha que elas estão bem, mas no seu interior, elas estão enfermas. O coração está abatido. Como o salmista.
que olhando no reflexo do espelho, ele se pergunta dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te afliges? Espera em Deus. Então veja, as pessoas, elas têm a sua aparência porque é um cuidado, mas o interior dela precisa de cura, uma cura interior, e Jesus foi lá e realizou essa cura. E no ponto número 2, que vai falar sobre a primeira multiplicação, onde havia aí 5.000 pessoas reunidas, um ponto muito importante que você precisa anotar aí para você entender, que essa primeira multiplicação, quando ela foi realizada, basicamente ela era composta por uma multidão de judeus. A preocupação dos discípulos estava porque ali eram judeus, eram conterrâneos, estava dentro da sua linhagem. Então eles faziam questão de dizer: Senhor, olha, eles manifestaram ali um sentimento de preocupação: olha, essas pessoas estão cansadas, não tem alimentação, a gente já fez um levantamento aqui e não tem comida para todo mundo, despede essas pessoas para elas voltarem para casa, senão elas podem passar mal, algumas quem sabe vão morrer, alguns não estão conseguindo nem andar. Essa compaixão partiu primeiro deles, porque eles eram judeus e a multidão era composta de judeus. Mas nem tanto Jesus despediu ninguém, porque Jesus também, como judeu, se compadeceu dessas pessoas. E aí o versículo 19 do capítulo 14 diz isso aqui: E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Então olha só, nós já demos aqui uma ideia de que a multidão que está ali, 90% é composto de judeus. Jesus se compadece delas, os discípulos também se compadecem das pessoas, e eles já haviam feito um levantamento de quantas pessoas tinham ali e qual era o suprimento necessário para alimentar todas elas. E para a decepção deles, eles viram que eles estavam desfalcados. Olha, só de homens nós temos 5.000, mas nós só temos aí 5 pães e 2 peixes. Isso aqui só vai dar para mim. Ainda que fosse dividir pelos 12 e mais Jesus, não daria. Porque eles eram 12, com mais Jesus 13. Pegar isso aqui e dividir para 12 não vai dar. Imagina as 5.000 pessoas aí, fora as mulheres e as crianças. Aí a gente vai entender que esse milagre, veja bem, o que foi que nós falamos logo no início da lição? Que para Jesus realizar um milagre, nós precisamos ver os recursos disponíveis. Talvez, naquele momento ali, para os discípulos, faltava um pouco mais de fé. Talvez os discípulos poderiam dizer, como disse o leproso: se tu quiseres, tu pode me purificar. Os discípulos poderiam dizer: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Se tu quiseres, tu pode multiplicar. Mas talvez faltou fé. A fé foi insuficiente. Por isso eles disseram: despede esse povo aí, porque o que tem aí só dá para nós. A gente come um pão desse com peixe aí, bebe um pouco de água da praia aí, mas essa multidão aí, não que eles quisessem negar alimento para as pessoas, é porque aos olhos materiais não tinha como realizar, não tinha como fazer. O censo mostrou que a multidão era maior do que o suprimento que estava disponível. Mas esse milagre aqui, ó, ele foi realizado dentro do território de Israel, em um lugar desértico, tá? Para onde Jesus tinha ido com o intuito de ficar a sós com seus discípulos. Então ele foi para um lugar onde não tinha nada. Não tinha quitanda, não tinha barraca, não tinha comércio, não tinha ninguém que pudesse vender nada. Era um lugar deserto. Talvez até inabitável. Mas a multidão foi para lá. Jesus foi para lá. E ao entardecer, os discípulos ficaram preocupados. Olha só, foi os discípulos que se preocuparam. Foi eles que se preocuparam. Então anote, a primeira multiplicação de pães e peixes partiu de uma preocupação dos discípulos, tá certo? E ao entardecer, os discípulos ficaram preocupados e pediram que Jesus despedisse a multidão naquele momento, pois já caía tarde
E Jesus, provando e ao mesmo tempo ensinando aos seus discípulos, declarou: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Se vocês estão preocupados em mandar essas pessoas embora, por que vocês não dão comida para eles? Aí, isso aqui já era um ponto de partida profético, que os discípulos precisavam acreditar. Como é que nós vamos dar de comer a eles? Aí você vai ver que o texto diz que Jesus, depois de dar graças a Deus, de abençoar o alimento, partiu. E quem foi que distribuiu? Jesus que distribuiu? Não, os discípulos. Dai-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, é vocês que vão dar de comer. Quando você achar que você não tem fé para orar nem por você, é quando você vai orar por outra pessoa e Deus vai fazer o milagre. É quando você achar que você está sem força, pessoas vão procurar você e você vai dar força para ela. É quando você achar que você não tem nada, é que vai pessoas procurar você e você sempre vai ter alguma coisa para dar para essa pessoa. Pode ser um abraço, uma palavra, um alimento físico, um alimento espiritual. A necessidade da pessoa que lhe procurar, você vai estar. Então Jesus disse assim: por que vocês querem despedir a multidão? Vocês mesmos vão dar de comida para elas. Jesus estava animando seus discípulos e fortalecendo que talvez lá na frente eles poderiam ter entendido essa palavra. Então, após todos se fartarem, Jesus agora faz essa multiplicação dos pães e eles começam a distribuir. Daí, as 5.000 pessoas para cima começaram a se alimentar, e o comentarista vai dizer que após todos se fartarem, sobraram ainda 12 cestos. Quantos cestos? 12 cestos. Quantos discípulos eram? Quantas da tribo de Israel? Então esse número 12 aqui, ele é um segredo. Eram 12 apóstolos, eram 12 tribos de Israel. Quando Elias organizou aquele holocausto diante dos 450 profetas de Baal, foram utilizadas também 12 pedras. E agora são 12 discípulos que se transformaram em 12 apóstolos. E sobraram 12 cestos. Aí surge uma pergunta aqui. Por que sobrou 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos que saíram para distribuir os alimentos. Não tinha mais do que isso de apóstolos. Se tivesse os 70 discípulos por lá, seriam 70 cestos. Tá certo? Então, depois que eles se fartaram, estava todo mundo já de barriga cheia, todo mundo tranquilo, o semblante renovado, as forças renovadas. Se eles com fome não saíram da presença de Jesus, quanto mais agora alimentados. Agora eles estão todos sentados, né? Em contraste com os 5 pães e 2 peixes apresentados na oferta. A oferta era de um garoto. E aí eu vou explicar aqui por que sobrou 12 cestos, se só era um cesto de 5 pães e 2 peixes. Por quê? Onde apareceu? Será que alguém perguntou para mim: pastor, será que também multiplicou os cestos? Veja, todo judeu, por isso que o Evangelho de Mateus, nós falamos isso no início da revista, ele foi um livro escrito para os judeus, porque o judeu, ele não aceita que Jesus é um filho de Deus. Ele não aceita que Jesus é o rei dos judeus. Por quê? Porque ele não veio da forma espermatozoide de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então o judeu até hoje espera nascer o Messias, que venha restaurar a nação de Israel politicamente e espiritualmente. Eles não aceitam isso. Por isso que eles preservam apenas a Torá, os livros das leis de Moisés. Eles não aderem ao Novo Testamento. Aí a gente vai entender agora por que sobrou 12 cestos. De onde surgiu 12 cestos? Poderia ter, se fosse 5.000 homens e tivesse 5.000 jumentos, cada jumento carregava 2 cestos. Porque eles saíam da sua casa para viagens, eles sempre levavam cesto com mantimento e com roupa para trocar, e alguns objetos para negociar. Como muitos deles saíram da sua localidade, que era uma região desértica, mas era a região de Israel, e a região de Israel é dos judeus, obviamente que eles foram nos seus animais, ou até mesmo nas suas costas, com cestos, com roupa, ou um pouco de alimento. Tanto prova que o garoto estava com um cesto e também estava com alimento. Aquele alimento ali era dele. Aquele alimento era do garoto.
que estava no lugar lá, sem saber que ele seria um instrumento usado por Deus para alimentar a multidão. E ele levou o seu alimento. E quando Jesus começou a multiplicar, aí Jesus talvez começou a dizer, olha, tem mais cesto aí? Emprestem cestos aí, um cesto para cada discípulo aí, um cesto para cada apóstolo. Por essa razão, estavam ali os 12 cestos, porque cada apóstolo tinha o seu cesto para distribuir o alimento para as pessoas. Então anote isso aí que é importante para você entender o Evangelho de Mateus, tá? Então olha só, no ponto de número 3, é a segunda multiplicação, que está lá no capítulo 15 e o versículo de número 32. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Olha só, na primeira multiplicação, quem se compadece da multidão, quem é? Os discípulos. Na segunda multiplicação, ele já fez a primeira, ele já saiu do lugar onde ele estava, ele foi para uma outra região. Que região era essa? A região de Decápolis. Ele já saiu daquela região e agora ele vai para uma região de Decápolis, aonde ali está fora da região de Israel. E quem é a multidão que agora está lá na presença de Jesus? Ela é composta de gentios, pessoas que não são judeus. E quem se compadece dela? É Jesus. Por que os discípulos, eles não se compadeceram dessa multidão? Porque não eram judeus. O judeu, ele faz a distinção. Para ele, judeu só é judeu e quem não é gentil para lá. No decorrer dos estudos que você for acompanhar, você vai ver que lá na frente, depois que o apóstolo Paulo se converteu a Cristo, ele vai ver a distinção que o apóstolo Pedro faz do judeu e o não judeu. Ele separa os não judeus para um lado e o judeu para o outro. Mas Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus olhou aquelas pessoas ali seguindo ele e se compadeceu delas porque sabia que elas estavam com fome. E Jesus disse, eu não vou despedir essas pessoas, para que elas não vão desfalecer pelo caminho. Cadê os 12 cestos que sobraram de alimento? Vocês vão alimentar essas mesmas pessoas. Da mesma forma como vocês alimentaram os judeus, vocês vão alimentar os gentios também. Isso aqui é algo profético. Olha só, o que o texto vai dizer aqui, a lição, ela vai nos ensinar. Olha, foi realizado esse milagre na região de Decápolis, fora da região de Israel, e presenciada por uma multidão que era integrada de sua maioria por não-judeus. Dessa vez, não só os apóstolos que demonstraram preocupações, é Jesus que se compadece das pessoas que o seguiam de forma perseverante, mas que certamente estavam com fome. O Senhor demonstra preocupação com a saúde e o bem-estar delas. Por quê? Estavam aos seus pés, já haviam 3 dias. A preocupação de Jesus não estava apenas em alimentar elas. Ele não estava só preocupado de encher a barriga delas. Ele estava preocupado com o estado de saúde delas. Ele olhava e sabia que aquelas pessoas estavam debilitadas, fracas, precisavam de água, precisavam de alimento. Precisavam se fartar para que eles pudessem estar fortalecidos, porque ele sabia que aquelas pessoas não iriam sair da sua presença. Elas queriam estar onde Jesus fosse, eles queriam estar atrás, né? Então, comeu e se fartou e ainda sobraram mais 7 cestos. Então, dos 12 que sobraram ainda mais 7 cestos. Alimentaram 4.000 pessoas, contando só os homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Então, alimentaram aquela multidão e ainda sobraram mais 7 cestos. O milagre continuou acontecendo. Então, Jesus afirmou, olha só, nesse texto aqui, Jesus afirma, lá no Mateus capítulo 8, versículo 11, Jesus afirmou que muitos virão dos 4 cantos e se sentarão à mesa. Então veja, na primeira multiplicação foram atendidos os judeus, na segunda multiplicação foram atendidos os gentios. Jesus aqui ele quebra um protocolo, ele revela que ele veio tanto para o judeu como para o não judeu. E quando isso aqui é proferido por Jesus, aqui existe um sinal de uma palavra profética escatológica. E que palavra é essa?
é que aqui ele está atendendo ambas as pessoas. Ele diz, olha, vai chegar um dia em que virão pessoas dos 4 cantos da terra e se assentarão à mesa. E que mesa é essa? Lá nas bodas do Cordeiro. Quando a igreja for arrebatada, não vai ser arrebatada a denominação, não vai ser arrebatada a fachada de igreja. O que vai ser arrebatado são pessoas que mantiveram a sua fé em Jesus e que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra, seja judeu ou não judeu, e vão se assentar à mesa do banquete lá nas bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra estiver acontecendo a grande tribulação, lá em cima a igreja, não militante mais, mas a igreja gloriosa, vai estar se alimentando. Distinção de pessoas não vai existir ali. Então veja, Jesus está tratando com os discípulos e apontando para o futuro. E o evangelista aqui de Mateus está falando isso para o judeu entender que o reino dos céus é tanto para o judeu como para aquele que não é judeu, mas sim para todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Então, no ponto número 1, nós já vimos aqui a respeito das 2 multiplicações de pães. Mas o que é interessante aqui nessa lição, que apesar que a lição fala que Jesus multiplica pães e anda sobre as águas, mas a gente vai nos deparar com uma trilogia que o evangelista Mateus está fazendo aqui. Ele está colocando 3 milagres que aconteceram nesses capítulos aqui, que foi a multiplicação dos pães, agora ele vai andar sobre as águas, e lá na frente a gente vai ver o milagre que ele realizou à distância, na casa de uma mulher que politicamente e religiosamente na época não tinha direito, mas o milagre aconteceu lá, por causa que ela tinha fé suficiente para que o milagre acontecesse. E no ponto número 2 da nossa lição, Jesus anda por sobre as águas, que está lá Mateus capítulo 14, até do versículo 22 até o versículo número 33. E o ponto número 1 diz que Jesus fica só para orar. Olha só, Jesus precisava de um momento a sós, mas ele não conseguia, porque o número das pessoas necessitadas era muito grande. E os dias de hoje não é diferente. Ainda existem pessoas que precisam de milagre. Ainda existem pessoas que sofrem, que padecem necessidade. E agora, quem é que vai suprir as necessidades dessas pessoas? Ainda continua sendo Jesus, mas através de nós, através das nossas mãos, através dos nossos recursos, através das nossas habilidades. Jesus precisa atender essa multidão, mas a multidão não vai ser atendida se nós não sairmos para suprir as necessidades delas. E às vezes nos acostumamos a estar dentro de 4 paredes e pouco nos importamos com aqueles que estão lá fora. Nós precisamos sair lá ao encontro da multidão e suprir a necessidade dela. Então, Jesus fica só para orar, está lá, capítulo 14, versículo 23, que a irmã Ruth vai ler agora. E, despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, sozinho. Olha só o que acontece. Jesus agora, ele consegue um instante de estar só, e ele sobe ao monte para orar. Ele vai falar com o Pai. Mateus não vai dizer com exclusividade o teor da oração, mas nós podemos imaginar que ele está dando graças ao Pai por estar realizando a obra na terra. Talvez, quem sabe, dando um relatório para Deus, dizendo que as pessoas estão sendo curadas, mas que não é só isso, ainda existem muitas coisas mais para acontecer. E é muito interessante aqui, eu vou abrir um parêntese aqui, que nós precisamos entender que o reino dos céus, que o evangelho, as boas novas de salvação, não é só cura, não é só libertação, porque existem pessoas que são curadas, mas depois adoecem de novo. Existem pessoas que são libertas, mas depois voltam pior de novo. O reino de Deus, o evangelho, não é só isso que nós vivemos. O reino de Deus, o evangelho também é mudança, é desejo de mudar. Como Jesus conversou com Nicodemo, disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus.
tem que nascer de novo, e nascer de novo é começar do zero, é dar um ponto de partida novo na sua vida. E o que é interessante aqui agora, é que ainda assim o tempo todo Jesus não tirou os olhos do mar e do barco usado pelos discípulos para fazer a travessia. Olha só, Jesus agora está lá no monte, Jesus chama os seus discípulos e diz assim, olha, eu quero que vocês vão lá para o outro lado, me esperem lá. Ainda sem fé. Os discípulos poderiam até perguntar, mas como é que tu vais para lá? Tem algum barco aí que vai te levar? Porque esse aqui é a última embarcação, não tem mais. E Jesus disse, vão na frente e me esperem lá que eu vou orar. Eu preciso ficar só. E Jesus está orando no monte. Talvez lá de cima ele podia ver o barco. Mesmo ele estando só, orando ao Pai, ele não tira os olhos do barco. Mesmo Jesus lá no trono da sua glória, ele não tira os olhos de você. Ele está acompanhando os seus passos. Ele está acompanhando para onde você vai. Ele está orando, ele está falando com o Pai, mas os olhos dele estão lá. E quando ele vê que os discípulos não estão conseguindo atravessar, porque a correnteza estava contrária, os ventos eram fortes, a neblina era muito grande, tornando o lugar quase invisível, de repente, Jesus vai ao encontro deles. E quando Jesus vai andando sobre as águas tranquilamente, porque aqui agora, ele vai revelar aos seus discípulos quem ele é. Você vai ver que em uma ocasião anterior, os discípulos estavam no barco. Lembram disso? E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E começou aquela maresia, os ventos batendo, né? E de repente eles acordam Jesus e dizem, mestre, tu não te importas que a gente pereça? Aí Jesus se acorda, aí fica imaginando que ele dá aquela espreguiçada, né? Aí ele olha para as ondas do mar e manda com que elas se aquietem. Com quem Jesus está falando? Com a água. Aí olha para os ventos e diz assim, vento, cala-te. Imagine comigo assim, no alto da madrugada em uma embarcação, aquele vento que às vezes causa até medo, né? Vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Aí tudo ficou tranquilo. Olha a pergunta dos discípulos nessa ocasião. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Meu Deus. Agora, Jesus está vindo na direção deles e eles não o reconhecem. Talvez por causa do medo, o pânico, né? A maresia muito forte, os ventos. E de repente alguém diz assim, o que é aquilo ali? Aí alguém diz assim, é um fantasma. Olha só. Talvez não sabemos qual era a cultura deles na época para saber que fantasma seria esse, né? Mas Jesus se revela. Primeiro ele libera uma palavra de paz, dizendo, não tenham medo. De longe, né? Não tenham medo. Sou eu. Quando Jesus diz essa palavra aqui, sou eu, isso aqui é a revelação da divindade de Deus. Por quê? Porque lá no Êxodo, quando Moisés estava diante da sarça ardente, ele pergunta para Deus, Senhor, e quando eles perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Diz para eles que o eu sou me enviou a vós. E agora aqui no alto da tempestade, Jesus se revela dizendo, não temas, sou eu. Eu fico imaginando que essa palavra ela veio com muita autoridade do céu dizendo, sou eu. E alguém disse assim, é Jesus. Aí Pedro se revela de uma forma audaciosa, como ele sempre foi, e ele usa o texto áureo da nossa lição. Se és tu, Senhor, permita que eu vá até aí onde tu estás. Isso aqui, ó, parece que eles não perceberam que estava acontecendo ali um milagre. Primeiro, qual deles? Jesus está parado em cima da água, olhando para eles.
E ele, sem se perceber, Pedro disse: se és tu, permita que eu vá até aí. Jesus, parado onde ele estava, diz: vem. Aí eu fico imaginando Pedro saindo com todo aquele medo, né? Pisando na água e sem se perceber. Talvez os que ficaram na embarcação queriam até tirar as forças dele, dizer: não vai, olha, tu vai morrer, tu vai te afogar, rapaz. Esse plano aí não vai dar certo. Mas Pedro não tirava os olhos de Jesus. Ele ficou andando sobre as águas. E chegou até perto de Jesus. Mas depois veio o medo. Por quê? Porque a fé dele não estava 100%. Como nós falamos no início. Não estava nem 50%. Talvez estava de 30% para baixo. Por quê? Jesus estende a mão e traz ele para a margem e diz o quê? Por que duvidar-te? Homem de pouca fé. Então, uma fé pequena. Faltou mais fé, Pedro. Faltou mais fé para ti. Mas o que valeu aqui foi a tua confiança. O que valeu aqui foi a tua disposição. Aqueles que ficaram lá no barco tiraram as tuas forças, mas tu veio. E aquilo interessante nesse envolvimento aqui que Jesus anda sobre as águas, acontece esse fato aqui em um horário. E está lá o ponto número 12, versículo 25. Leia lá, irmã Ruth. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então, olha só. As vigílias romanas, elas eram divididas em 4. E nesse momento aqui que Jesus vai nessa quarta vigília, já era de 3 para 6 da manhã. Já estava amanhecendo o dia. Foi a hora em que Jesus saiu. Então veja, quando ainda estava entardecendo, Jesus subiu para orar. E ele não orou pouco não. E depois ele desce do monte e vai ao encontro do barco que estava onde? No meio do mar. A distância da margem, onde Jesus estava, para o outro lado, era muito longa. Então Jesus andou a cerca de alguns quilômetros sobre as águas até chegar lá, onde o barco estava. Isso aqui já vai revelar que não existe distância para Jesus chegar aonde alguém está precisando. Nos momentos mais turbulentos da sua vida, Jesus vai ao seu encontro independente da distância, seja física ou espiritual. Ah, pastor, sabe, eu já estou muito longe de Deus. Já faz muitos anos que eu não vou à igreja, há muitos anos que eu não leio a Bíblia, muitos anos que eu não oro, muitos anos que eu não tenho, sabe, nenhum relacionamento com os irmãos da igreja. Não importa, Jesus vai aonde você estiver, seja física ou espiritualmente falando. Diante desse fenômeno que Jesus vai andando agora sobre as águas, o sobrenatural, os discípulos ficaram tão aterrorizados que eles começaram a gritar pensando que tratasse de um fantasma. O medo que eles estavam ali se transformou em um terror. Talvez, quem sabe, alguns até imaginavam: é a morte que vem nos buscar. E os discípulos precisavam apenas reconhecer quem era. Então o Salvador estende a sua mão poderosa e resgata o apóstolo, e ao entrarem no barco, cessou o vento. Olha só, quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. Você precisa de um milagre na sua vida? Permita que Jesus entre nela. Permita que Jesus tome as decisões por você. Permita que Jesus tenha a resposta que você precisa dar a alguém. Que não seja a sua resposta, mas que seja a resposta dele. Que não seja a sua decisão. Ou seja, permita que Jesus assume o controle do barco da sua vida. Pastor, o senhor não sabe o que está falando. Eu estou no meio de uma turbulência. Meu irmão, quando Jesus entrar no barco da tua vida, esse vento vai se acalmar. É isso aqui que o evangelista Mateus está falando para nós hoje. Se nós permitirmos, não precisa nós irmos andar sobre as águas, nós só precisamos permitir que ele entre no nosso barco. Nós não precisamos dizer àquele que foi andar sobre as águas lá que não vai dar certo, deixa ele ir para lá. Nós que ficamos aqui no barco, se nós ficarmos no barco, nós precisamos permitir que Jesus entre no barco com a gente. Mas se a gente for
nas águas. Pastor, e se eu quiser andar sobre as águas? Vai andar sobre as águas. Mas se eu afundar, se você afundar, existe lá Jesus que vai estender a mão e não vai deixar você se afogar. Então o ponto número 1 da lição aqui, do tópico 2, Jesus andou sobre as águas. Isso aqui foi um milagre à vista de todos eles. Isso aqui jamais aconteceu na história dos judeus. No ponto número 3, os discípulos ficaram admirados. Versículo de número 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha só que maravilha, você pode dar glória a Deus por isso? Lá na primeira ocasião, quando Jesus estava dormindo, eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem agora? Eles não têm dúvida nenhuma. Meu irmão, parece que está vibrando aqui. Eles não tinham coragem de descer nas águas. Mas quando Pedro desceu, alguns diziam: não vai. Mas outros começavam a adorar, dizer: olha aí, Pedro está andando sobre as águas, ele está indo ao encontro de Jesus, o negócio é maravilhoso, o que é isso que está acontecendo? Eles começavam a adorar, começaram a fazer festa. Olha, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Comece a fazer festa quando Deus começar a abençoar a vida de alguém. Comece a fazer festa quando Deus começar a realizar milagre na vida das pessoas. Comece a adorar a Deus. Senhor, nós te adoramos porque um milagre está acontecendo na vida de alguém. Isso aí revela a divindade de Jesus. E agora eles não ficaram mais com medo. Eles começaram a adorar. Os que ficaram no barco ficaram adorando, e eles deram uma palavra diferente da primeira. Eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós reconhecemos que tu és o Filho de Deus. Nós reconhecemos que nós estamos no caminho certo. Nós reconhecemos que nós estamos seguindo a pessoa certa. Esse aí é aquele enviado por Deus. Esse é o Messias. Olha só que maravilha. Então eles ficaram admirados, né? E o que é interessante aqui é que na primeira eles precisavam de um reconhecimento. Eles não reconheceram. Quem é esse? Às vezes acontece um milagre na vida de alguém, as pessoas vêm até ter testemunho. Aí tem pessoas que olham, ouvem o testemunho de alguém, eles querem tomar para si. Sai desse jeito que eu quero. Aí é assim mesmo. Olha o testemunho da irmã, tem um testemunho maravilhoso. Deus deu um carro para ela. Eu quero igualzinho esse aí, Senhor. É igual esse, eu quero dar o mesmo testemunho. Mas tem outros que estão lá dando glória a Deus. Estão se alegrando. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos estavam ali, uns estavam criticando, mas outros estavam adorando e reconhecendo, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E no ponto número 3, é um milagre à distância. É uma mulher cananeia. Os judeus tratavam com indiferença, não só os cananeus, porque eles eram pagãos, eles não adoravam a Deus. Alguns historiadores dizem que a moeda comercializada no local, a cara dela era um cachorro. Alguns estudiosos dizem que nas praças da cidade, uma cidade bem pequena, a estátua que estava erguida ali era de um cachorro. Vocês já viram na mitologia alguns filmes que em alguns lugares havia um minotauro, metade homem, metade touro, né? Naquela cidade também havia uma adoração aos cachorros. E não se via cachorro pela rua. Só quem tinha cachorro eram ricos. Porque eram cachorros domados, adestrados. Assim como lá na Babilônia, os animais de estimação dos reis eram leões ferozes, nessa localidade os cachorros, eles eram domesticados. E olha, interessante que o que vai acontecer na vida dessa mulher. É uma mulher que a Bíblia não vai mencionar o nome dela, por alguma razão, mas vai contar detalhes do que acontecia na vida dela. Aí o ponto número 1 fala sobre o poder sobre o reino das trevas. Não é mais um milagre presencial, como aconteceu na primeira multiplicação, não é como a segunda multiplicação, e também não é como lá, visivelmente, andou sobre as águas. Agora vai ser um milagre à distância. Leia o texto. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Olha só.
O que é interessante você olhar para esse texto aqui é a forma como essa mulher chama a atenção de Jesus. O que foi que nós falamos aqui? Que Mateus, ele é escrito para os judeus, para que eles possam entender e reconhecer que Jesus é o quê? Filho de judeu. Aí se nós fôssemos fazer aqui agora, e você vai ver que é o único evangelista dos evangelhos, que no seu capítulo inicial, ele vai falar sobre a árvore genealógica. Ele vai contar desde o princípio, desde Abraão, Isaac, Jacó, Judá e todos mais, e Davi, Jessé, Davi, né? Aí você vai ver que na árvore genealógica, ela vai fazer uma bifurcação. Você vai ver que aquela prostituta lá de Jericó, que foi resgatada pela nação de Israel, ela casa com um judeu e nasce um judeu. Desse judeu lá na frente, nós já estudamos aqui, ele vai se encontrar com Ruth e Noemi lá na frente, né? Aí vai nascer mais um, aí vai entrando na árvore genealógica, até chegar aqui em José e Maria. Mesmo Jesus não tendo participação espermatozoídica de José, mas José casando com Maria, ambos são judeus, né? Ambos são judeus. E Jesus então agora deve ser reconhecido como um judeu. E o que é interessante é que a mulher cananeia, mesmo sendo discriminada por uma sociedade judaica, olha a forma como ela chama a atenção de Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi. Nenhum judeu faz isso, mas ela fez. Senhor, filho de Davi. Para ela ter esse conhecimento, ela não era qualquer uma, não. Ela já veio ouvindo muita coisa. A Bíblia não vai dizer, mas eu gosto de acrescentar isso aqui. Talvez ela ouviu falar do cego Bartimeu. Como era que Bartimeu dizia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez ela ouviu a cura do leproso. Talvez ela ouviu diversos milagres que Jesus havia realizado. E aí ela buscou conhecimento. E agora ela está com a sua filha, que aqui Mateus não vai dizer especificamente a idade da criança, mas vai dizer com categoria a forma como ela diz assim: olha, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Olha só, não era uma enfermidade, era possessão demoníaca. Não se sabe ao certo o que era que acontecia ali. Se era daquela de se manifestar e querer quebrar tudo, ou se era daquela de desmaiar ali e não acordar mais, mas ela não aguentava mais. E aí possivelmente ela deixou alguém reparando essa criança, e ela saiu feito uma louca pela rua, clamando por Jesus, no meio daquela multidão. E quando ela começa a clamar aqui, a gente vai começar a ver que esse milagre realmente vai ser realizado à distância. Leia lá, irmã Ruth, o versículo de número 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha só, esse episódio, ele vai acontecer exatamente em mais um momento em que Jesus quer ficar só. Porque, veja bem, ele sabia que os judeus não se relacionavam nem com os samaritanos e nem tampouco com os cananeus. Depois dos 70 anos que os judeus ficaram cativos na Babilônia, muitos casaram com babilônicos e vieram. Saíram da Babilônia quando acabou aquela escravidão. Os medos e persas dominaram e disseram: olha, manda esse povo embora para a cidade deles. De lá eles pagam os impostos, deixa eles sobreviverem. Então muitos ficaram na Babilônia, mas muitos vieram embora com suas famílias. E aí começou a haver uma mistura de povos de diferentes línguas que não puderam mais viver nas regiões judaicas. Então eles foram e criaram o seu povoado. São os cananeus, que vieram de outras localidades. Os samaritanos ficaram por outro. Então houve uma junção aqui dos sírios e os fenícios. E aqui está uma mulher cananeia que era sirofenícia. Uma mulher que era justamente renegada pela sociedade, mas que acreditava que Jesus podia resolver o seu problema. Ela acreditava que Jesus podia mudar a sua história. E agora ela vai ao encontro de Jesus e pede
para ele realizar o milagre. E Jesus não fala nada. Primeiro porque ele queria ficar só, ele precisava descansar. Mas ele viu a insistência, e eu fico imaginando assim que parece que Jesus só tomou uma postura, porque os discípulos disseram, manda logo ela embora. Jesus, ele é sempre assim. Quando a gente diz não, ele diz sim. Quando a gente diz sim, ele diz não. Disseram, manda ela embora. Ele disse, não, eu vou falar com ela. Ela vem clamando aí atrás de mim porque ela precisa de alguma coisa. E ela diz assim, olha, me socorre, porque a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Aí Jesus vai lá, vê que é uma estrangeira e pagã dos povos que habitavam em Canaã, antes da chegada dos israelitas, né, dos judeus, natural da região cirofenícia em que ela morava. Aí Jesus vai lá e conversa com ela, e olha o que Jesus vai dizer, você vai ver no decorrer do texto aí, que ele não poderia dar o que ele trouxe para dar aos judeus, a quem? Aos cães. Porque os cananeus eram conhecidos como os cães, né? Interessante que nesse diálogo aí, ela vai manifestar a sua fé. Ela vai entrar aqui, olha só, preste bem atenção, que ela vai entrar aqui em um jogo de palavras cultural. Aqui a gente já conhece que ela não era pouca coisa. Era uma mulher que tinha conhecimento, né? Se a gente fosse utilizar aqui algumas palavras culturais, algumas pessoas vão até se ofender, né? Se a gente utilizar aqui alguns termos populares que são da nossa região cultural, as pessoas vão até se ofender. Mas Jesus disse, olha, não é bom tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Algumas pessoas, até pregadores, erroneamente acusam Jesus de ter chamado ela de cachorra. Isso é mentira. Aquilo ali foi um jogo de palavras. E olha só o que ela diz aqui, mas também os cachorrinhos, olha só como ela entrou na conversa. Existem pessoas que às vezes é cheio de mimimi. Jesus não pode falar a verdade que diz, não venham mais para o culto. Não venham mais. Deus não pode nem falar. Às vezes eu acho até que é por isso que às vezes Deus não fala mais com a gente. Aí a gente fica, Senhor, parece que está com raiva de mim, não fala comigo. Eu vou para a igreja. Aí quando Deus, aí só querem ouvir o que eles querem. Só querem ouvir coisas boas. Pudim, docinho, brigadeiro, casadinho. Né? Aí quando vem assim um salgado apimentado, ele fala, nossa, isso aqui eu não venho mais. Eu vou lá para a igreja do fulano lá, que lá pode. Lá é tudo certo. Aí Jesus fala aqui, aí ele me chamou de cachorro, eu não venho mais, eu vou me embora. Não, ela estava convicta. Jesus, olha, não é justo tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela disse, mas os cachorrinhos também. Olha só, o que ela vai falar aqui é algo que acontece lá na cidade dela. Os donos estão aqui comendo na mesa e os cachorrinhos estão tudo embaixo. Não eram domesticados? Ali estava o Totó, estava o Rex, estava o Doguinho lá. Aí eles estavam tudo debaixo da mesa. Aí eles estão comendo aqui, né? Eles não tinham faca, garfo, não tinham talheres. Eles comiam com a mão e aquelas migalhas iam caindo. E o cachorro lá embaixo lá. Não cai nada daí? Aí de vez em quando um jogava o cachorro, opa. Quando ia limpar a mesa, jogava, opa. Então ela usa aqui um jogo de palavra cultural. Jesus primeiro diz para ela assim, olha, não é justo tirar da boca dos filhos. Dos filhos. Quem são os filhos? Os judeus. Os filhos. Né? Para dar aos cachorrinhos. Aí ela, opa, entendi. Captei a mensagem. Ela disse assim, as migalhas que eles não querem, eu quero. Enquanto uns se contentam com fartura, me dá o que sobra, aquilo que eles não querem, é só isso que eu preciso. Talvez essa mulher aqui, ó, ela fosse endinheirada. Talvez ela tinha uma mansão. Talvez ela tinha funcionários. Eu não preciso disso, eu só preciso de um milagre. A minha filha precisa ser liberta. E dinheiro não pode comprar libertação. Dinheiro não pode comprar a cura. Dinheiro não pode comprar felicidade. Eu quero apenas que a minha filha seja liberta. Quando Jesus viu isso aí, olha aqui o versículo de número 28. Leia lá, irmã Ruth. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé.
faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha só, um milagre à distância. O Jairo correu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, vai na minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Aí diz a Bíblia aqui, ó, Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. No meio do caminho vem a mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela enfrenta a multidão, toca nas vestes de Jesus, foi curada. Aí vem lá os mensageiros de Jairo e dizem: olha, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aí Jesus, sem acudir tais palavras, ou seja, sem deixar com que essas palavras surtissem efeito no sentimento de Jairo, ele disse assim: não temas, crê somente. Aleluia. Ou seja, eu não disse que eu vou na tua casa, então eu vou lá. Aleluia. Mas aqui foi diferente. Ela largou tudo o que tinha e chegou na presença de Jesus, se humilhou até onde pôde. O que uma mãe não vai fazer pelo seu filho? Ela não abriu mão. Para onde Jesus ia, ela ia. Eu fico até imaginando que Jesus já estava até dentro da casa, ela batendo na porta lá: Senhor, filho de Davi, me socorre. Eu não vou sair daqui enquanto ele não me atender. Aí os discípulos disseram: manda essa mulher embora, que ela já vem gritando. Eu vi ela lá na esquina gritando, feito uma louca. Isso aqui já é um outro evangelista que vai dar esse detalhe aí, dessa expressão. Mas aqui ele despede, porque ela vem gritando atrás da gente. Aí Jesus tem esse diálogo com o jogo de palavras, quando ela expressa o limite da sua fé, quando ela entende: olha, o milagre vai acontecer na nossa vida quando nós compreendermos o que Jesus está dizendo para nós. É por isso que tem muitos milagres que não acontecem na vida das pessoas, porque vem para a igreja, se dobra o joelho para orar, ora, se ora sentado, ora, não existe regra para oração, mas quanto de joelho é melhor, quanto mais nos humilharmos na presença dele, mais nós seremos exaltados diante dele. Aí o louvor está correndo aqui, estão louvando, estão ministrando, ele entra na empolgação do ritmo, ele dança, ele bate palma, ele grita, mas ele não está se ligando na letra da mensagem que Jesus está falando. Aí é um testemunho, é uma palavra, é o horário do ofertório, aí vem a mensagem oficial, acaba o culto, ele volta do mesmo jeito. Milagre nenhum vai acontecer, porque ele não entendeu o que Jesus está dizendo para ele. Não era exatamente aquilo que ele queria ouvir. Talvez aquela mulher poderia ser como muitos: cara, Senhor, não era isso que eu queria ouvir. Não era bem exatamente isso o que eu queria ouvir, mas ela entendeu o que Jesus estava falando dentro da sua cultura. Ela disse: não, peraí, eu tenho um cachorro em casa, ele come as migalhas também. Então ela disse assim: se eles não querem as migalhas, eu quero, dá para mim. E olha só o que acontece aqui, um milagre à distância. Jesus libera uma palavra para ela e diz assim: olha, vai para a tua casa, seja feita contigo como tu queres. É como tu queres, né? E diz assim: olha, desde aquele momento, olha aí, aquele momento em que os ponteiros marcavam aquela conversa, diz aqui o texto, olha, a sua filha ficou sã. Aleluia. E o interessante aqui, o versículo mais à frente, veja se tem o versículo 29 aí, irmã. Tem versículo 29 nesse capítulo 15? Abre aí a sua Bíblia aí. Tem, irmã pastora? Versículo 29, hein? Aí nesse capítulo 15. Mateus 15, 29. Tem 29 aí? Vamos ver o que diz aí o versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. Olha só, partindo daquele episódio ali, a Bíblia vai dizer que essa mulher não duvidou. Ela foi embora para sua casa. Ela não perguntou nada para Jesus, ela só queria ouvir aquilo lá. Ela queria ter a certeza de que a sua vitória viria dele.
Ela queria ter a certeza que a vitória... E Jesus chegou naquele lugar não foi por um acaso. Ele foi lá exclusivamente por causa dessa mulher aqui, ó. Não tinha multidão nenhuma. Diferente da multiplicação dos pães e peixes. Diferente quando ele andou sobre as águas, que os discípulos estavam ali, os 12 estavam ali. E aqui era só ele e ela. Era só ela que vinha clamando. E depois desse feito, Jesus se retirou e foi para o monte, já com seus discípulos. E ali é que ele vai começar a ensiná-los a respeito do reino dos céus. Então, não há limite geográfico, não há poder maior, não há restrição étnica. Ele tem o poder de querer abençoar os que se voltam para ele com fé. Então, olha só, independente da religiosidade, independente da ignorância de conhecimento, Jesus vai olhar para a fé. Ele só quer encontrar fé suficiente para ele realizar um milagre. E diz aqui, ó, a aplicação pessoal da nossa lição: multiplicar pães e peixes, andar sobre o mar e libertar à distância uma endemoniada, são sinais de que Jesus é o Filho de Deus e tem poder ilimitado sobre toda a criação, incluindo forças da natureza, pessoas e potestades. Olha, isso aqui é um segredo de vitória para a nossa vida. Quando ele quer realizar um milagre na nossa vida, não existe força contrária nenhuma, nem da natureza, nem de pessoas. Ai, pastor, eu tenho um problema para resolver, mas o fulano lá, ele é a autoridade máxima. Acima dele está Jesus. Jesus tem o poder no céu e na terra. Ele vai realizar um milagre a hora que ele quiser. Não há barreira, não há limite. Pastor, eu fui no médico, o médico disse que vai ser assim, assim, assim. O médico vai dizer, mas quem dá a última palavra é o Senhor. É ele que vai estar no controle de todas as situações. Ah, pastor, estão dizendo que esse projeto aqui é muito extenso, ele é muito caro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai providenciar todas as coisas. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Acreditar. É só isso. Você só precisa acreditar. Amém? Então que essa lição de hoje, ela sirva de uma receita de vitória para a nossa vida. Independente das circunstâncias que estivermos passando, ele pode multiplicar pães e peixes. Independente das circunstâncias que nós estivermos passando, ele pode andar sobre as águas junto conosco. Independente da situação que nós estamos passando, ele pode liberar uma palavra, ele pode estender a sua mão, ele pode soprar sobre nós e o milagre vai acontecer, porque não há limitação para que ele possa realizar um milagre. Ele só precisa que a gente confie nele. Está lá em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Então ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Fique de pé nessa manhã. Eu quero orar junto com você. Se você precisa de um milagre, coloque a sua fé em evidência nessa manhã. Talvez a pessoa que precise de um milagre está longe. Eu tenho pessoas que precisam de um milagre. Pessoas que estão internadas em um leito de hospital, entubadas ainda, precisando de um ar, de um oxigênio. Mas eu acredito que aquele que pode todas as coisas, ele está aqui e está lá também, com as pessoas que estão internadas em um leito de hospital, com pessoas que estão perdidas nas estradas da vida, pessoas que estão aprisionadas pela prostituição, pelas drogas e por tantas coisas mais, pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida. Essas pessoas precisam de um milagre. Basta apenas uma palavra e o milagre vai acontecer. Nós vamos aproveitar esse momento também para contribuir na casa do Senhor, porque faz parte do nosso sentimento de gratidão a Ele, oferecer a Ele o nosso melhor. Então coloque na sua mão nessa manhã a sua oferta. Se você trouxe seu dízimo, coloque, e nós vamos orar. E através desse ato de bondade, Deus vai liberar também uma vitória, um milagre na sua vida. E eu quero me utilizar dessa palavra de Jesus, estender a minha mão, não somente a você que está aqui presente, mas aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Seja feito conforme você quer, seja feito conforme deseja o teu coração. Não existe barreira para o milagre, só precisa acreditar. Tenha fé e o milagre vai acontecer na sua vida. Deus Santo, Deus poderoso e Deus eterno, de mãos erguidas nesta manhã, Senhor, nós oramos, levantamos a nossa voz,
porque nós acreditamos e declaramos que o milagre, Senhor, já está sendo providenciado na vida, na família, na casa dessas pessoas. Pai, visita as pessoas que estão no leito dos hospitais, leva a saúde, leva a recuperação física, emocional e espiritual. Levanta o doente, Senhor, realiza um milagre na vida dessa pessoa que está orando junto conosco nessa manhã. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É tudo isso que nós te pedimos, meu Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaramos que a vitória é nossa, em o nome de Jesus. Adore ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu plano, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Oh, aleluia, declare isso essa manhã, diga aleluia, diga isso, aleluia, e o milagre vai acontecer, oh, na tua vida, oh, na tua casa. Aleluia, declare isso, diga aleluia.